O mal, ele é uma configuração subjetiva. O mal não é uma concepção científica mensurável, é um raciocínio puramente filosófico, que parte da teologia para nós entendermos essas dimensões. Se nós pensarmos no ato do homicídio como mal, se nós pensarmos no ato de estupro como mal, se nós pensarmos no ato de destruir o outro como mal, temos uma configuração do mal no ambiente jurídico, da norma, da lei. Mas eu posso ter um movimento específico sem empatia em relação ao outro e não ser um psicopata propriamente dito. Nós temos dilemas morais na hora que a gente acorda, durante o dia, na hora que a gente dorme. O que eu faço a partir de um estímulo estressor? Como é que eu vou me comportar perante a violência e a ameaça do outro? Então o mal permeia exatamente essas decisões do dia a dia. Temos códigos para tudo, leis para tudo. Isso é uma pergunta importante a ser feita. Por que eu preciso de tantas regras enquanto humano, enquanto espécie, se eu tenho o desenvolvimento da minha inteligência para fabricar um avião, para fabricar um celular, para desenvolver uma sociedade, estruturas, a medicina? Eu consigo desenvolver tudo isso, mas não consigo me autodeterminar? E a sua ampla maioria, mais de 90% das sociedades, os crimes cometidos de natureza sádica, perversa e cruel, são de indivíduos que têm plena responsabilidade e sabem exatamente o que estão fazendo. E aí que mora o mal. Então a nossa moral, ela se torna incapaz de frear estímulos, impulsos e desejos, muitas vezes reprimidos. E não podemos negar o poder do inconsciente, a projeção do inconsciente, mas está em nós. Porque quando eu odeio o outro, esse odiar fala muito mais da minha constituição comportamental e psicológica do que efetivamente desse outro. Falar sobre o mal é necessário não só quando nós nos deparamos com crimes e particularmente crimes bárbaros. Nós deveríamos falar mais sobre o mal. Há um certo interdito de se falar da maldade que o ser humano comete. Entretanto, essa repressão do mal não é um bom caminho para que a gente conquiste talvez uma sociedade com menos violências, não é? De fato, então, nós precisamos falar mais a respeito disso até para saber como lidar. Não é um assunto que interessaria a quem estuda, por exemplo, animais. As profissões que estudam animais não precisam se preocupar em entender o mal, porque nenhum animal comete maldade. Os atos cometidos pelos outros animais, eles têm uma explicação bastante clara em termos instintuais. E quando ocorre algo que foge a essa lógica, é porque esse animal sofreu alguma interferência nossa, ou no ambiente desse animal, que está desequilibrado. Aí sim ele pode vir a cometer atos que não seriam explicados pela ideia do instinto, né? Fora isso, não encontramos nenhum animal que poderia ser chamado de cruel. O mal passou por várias transformações. Uns séculos atrás era normal você matar alguém que você não conhecesse, não gostava, que achava que estava te desafiando ou que estava roubando a sua comida, e tudo bem. Não era um ato de maldade, era um ato de sobrevivência. E claro que ao longo da nossa evolução, o que é bem e o que é o mal vai mudando. O século XXI é bastante diferente do que foi, por exemplo, na Idade Média. Se torturava as pessoas com aparelhos especiais e tudo bem, torturar era normal. Queimar mulheres na fogueira era normal. Isso não era visto como algo do mal, muito pelo contrário, era visto como eliminar o mal de alguém que tenha feito alguma coisa errada. Não posso saber do futuro, mas sempre existiu maldade. Se você for pegar a cultura egípcia, tem os deuses do bem, deuses do mal, um mata o outro, os 7 Osíris, são 2 irmãos que querem se matar. Sempre tem esse padrão de comportamento de ódio, raiva, destruição e também de amor e de bondade. Em todas as culturas antigas, todas as civilizações, têm deuses que brigam entre si pelo poder, sempre. Nós não podemos ser ingênuos de imaginar que o crime é fruto de uma sociedade moderna, porque não é.
O comportamento de homicídio, o comportamento de natureza sádica, o comportamento sexual inadequado com os crimes de estupro acontecem não hoje, apenas no século XXI. Se nós olharmos há 100 anos, há 500 anos, há 1000 anos e há 5000 anos, nós vamos enxergar esses mesmos comportamentos disfuncionais. Obviamente, nossos pais ancestrais, nossas mães ancestrais também pensavam nessa temática. Desde as sociedades mesopotâmicas, grega, já haviam códigos voltados ao entendimento desse mal. O que ocasiona esse mal? Da onde vem esse mal? De uma divindade? De um pedaço de Deus? Mas se ele é bom, como é que pode ter uma substância negativa e maléfica em um ser que é bondoso, o Criador do céu e da terra? Então, esses questionamentos sempre aconteceram na humanidade. A partir do referencial do Deus Pan, a filosofia greco-romana, depois a filosofia judaico-cristã, se apropriam nessa imagem do Deus Pan para criar a caracterização do que seria o demônio. E a figura do demônio nasce com chifres a partir da representação desse Deus Pan. Nós temos no século III o maniqueísmo. A filosofia maniqueísta separa exatamente o bem do mal, a luz das trevas. E quem era a figura central do pecado? Era a mulher, era o gênero feminino. No século XIV nós temos o advento da caça às bruxas. 5.000 mulheres são julgadas e sacrificadas na Idade Média, queimadas vivas, entre outras torturas e atrocidades. Era efetivamente o feminicídio, porque essas mulheres morriam por ser mulheres. Um livro muito famoso chamado Maleus Maleficarum, na tradução livre, O Martelo das Bruxas, se nós olharmos essa obra escrita por 2 monges no século XIV, nós vamos ver passagens dizendo que as mulheres se apropriam efetivamente da luxúria, do sexo, e com isso dominam o pensamento do homem. Dessa maneira, eu afasto o pensamento pernicioso do homem, coloco ele dentro desse maniqueísmo do bem e pego essa mulher dentro desse maniqueísmo e ponho no mal. Então eu tenho a luz do homem e a sombra dessa mulher. E a gente avança um pouquinho mais para o século XVIII. Chegamos em Esquirol, que foi um grande aluno e seguiu o trabalho do Pinel, que é o início da psiquiatria moderna. Esquirol linka o comportamento criminoso com a loucura e começa a entender os fenômenos da mente pela primeira vez a partir de um prisma positivista, biológico e comportamental. No entanto, começa nesse momento no século XVIII a criminalização da loucura. Então agora esse mal tem um outro nome, é a loucura, o louco que comete a violência. Um século depois temos o Krafft-Ebing, que traz as perversões, o entendimento propriamente do sadismo. Comportamentos desajustados sexuais podem causar dor, sofrimento ao outro. Depois disso, temos o advento da psicanálise na história, onde muitos dos comportamentos erráticos e disfuncionais e violentos foram explicados por traumas psicológicos de base sexual. Inclusive, a obra do Krafft-Ebing influencia muito o próprio Carl Jung, que depois vai trazer o entendimento do arquétipo da sombra, a parte inconsciente aonde mora essa maldade. Depois avançamos na história para o advento da neurociência. E a neurociência vai explicar esses comportamentos disfuncionais a partir de lesões, principalmente no córtex pré-frontal, na diminuição das amígdalas, e aí temos o entendimento efetivo do que seria um psicopata. Mas um psicopata seria melhor explicado por alterações anatômicas, neurofisiológicas, respostas específicas do cérebro a estímulos específicos?
Se nós pensarmos na psicopatia, ela equivale a apenas 1% da população. Se nós pensarmos em transtornos da personalidade, entre 3% a 5%. Se nós pensarmos em indivíduos que têm doença mental e observarmos dentro de uma legislação, de uma estatística, eles são a total minoria. Então não existe uma relação de doença mental com comportamento homicida, com comportamento sádico. Qualquer pessoa pode cometer crimes. E esse mal tem uma nova morada técnico-científica e perceptiva filosoficamente, que é o campo da psicologia da moral. Há indivíduos que cometem atrocidades, crimes de natureza sexual, crimes sádicos. O que leva uma pessoa a cometer um crime dessa natureza? E quando você faz uma perícia, uma avaliação, a partir das circunstâncias e da estrutura comportamental neurofisiológica e neuropsicológica dessa pessoa, você percebe que não há alterações cognitivas significativas, que não há uma doença preeminente e que não há psicopatia em muitos casos. E mesmo assim, essas pessoas cometeram tipos de crimes de natureza sádica, por exemplo. Quem são essas pessoas? Aí que entra o entendimento e aonde percebemos a maldade. A maldade faz parte do nosso histórico evolutivo, daquilo que eu chamo de comportamento antissocial adaptativo. Qualquer pessoa pode cometer um ato de maldade, de atrocidade, de desrespeito ao outro e não ser um psicopata, não ser um doente, não ter uma esquizofrenia, não ter um transtorno da personalidade, muito menos um transtorno de conduta. É simplesmente uma pessoa que é ativada por crenças específicas e comete aquele ato, que perante a sociedade, perante uma constituição, perante normas vigentes e leis, são atos imorais e são atos de maldade. A nossa experiência, a nossa percepção e a nossa base biológica se retroalimenta. E essa retroalimentação vai configurar aquilo que é o comportamento criminal. Então isso faz parte de uma memória ancestral. Nós temos que entender que o nosso comportamento tem repertórios. E um dos repertórios que nós somos ativados constantemente é esse comportamento relacionado ao mal. Então, a humanidade foi evoluindo quanto ao conceito do que é bem e do que é o mal. Uma boa parte ainda da população do século XXI acha ainda que matar o outro é normal em certas circunstâncias. Então, é sempre uma questão muito controversa o que é o bem e o que é o mal. Por exemplo, matar os animais, o abate de animais para podermos comer, o que muitos acham que isso é uma violência e isso é o mal. Tem os vegetarianos que não matam mais nenhum animal por compaixão aos nossos animais. Agora, é claro que isso a gente vai aprendendo o que é bem e o mal. Uma criança não sabe. Se você pega uma criança que está engatinhando e chega perto de um cachorrinho, ela vai puxar o pelo do cachorro, pegar a orelha do cachorro e torcer. Vai machucar o cachorro. Ela não sabe que isso é mal, que está machucando o outro. Então tem que ter um adulto ensinando, olha, não faça isso, faça carinho e não arranque os pelos do cachorro. A base da bondade é a empatia. Eu causo um sofrimento no outro e sei o quanto está doendo nele, porque isso dói em mim. Empatia quer dizer, patos é caminho, né? Eu estou no mesmo caminho que você. Eu entendo o sofrimento que você passa, porque eu também sofreria isso se estivesse na sua situação. Empatia se desenvolve na infância. Comecinho da infância já está ensinando a criança o que é sofrimento, quando ela causa sofrimento no outro, quanto dói fazer isso no outro e que certamente ela não pode fazer. Ela vai ter que aprender a controlar a raiva, muitas vezes o outro provoca. Então você vai aprendendo a modular o seu comportamento, negociando, transformando a raiva em uma coisa mais saudável e com isso você vai praticando mais o bem do que o mal. Mas isso é um processo de ensino, de aprendizagem. Quando nos deparamos com esses casos em que pessoas cometem atos de intensa crueldade com o outro e também consigo, porque nós poderíamos também pensar o mal quando a pessoa comete o mal contra si, né? Nós estamos falando de um exercício da pulsão de morte.
a minha proposta aqui é trazer uma contribuição que é da psicanálise, especificamente da psicanálise freudiana, de fato, então, do fundador da psicanálise, porque nesse conceito talvez não tenha havido mudanças significativas a partir de outros autores e autoras que vieram. O Freud, ele inaugura uma noção que é chamada de pulsão, que é justamente a intenção de diferenciar o homem dos outros animais em termos de motor para sua ação. Então, o Freud não usa a palavra instinto para se referir ao ser humano. Aliás, as obras dele foram traduzidas do alemão para o inglês, do inglês para o espanhol e do espanhol para o português. Nisso nós tivemos alguns problemas de tradução e esse foi um deles. Durante muito tempo encontrávamos a expressão instinto nas obras do Freud, o que ele nunca usou. Ele usou a expressão Trieb, que se refere à pulsão. Hoje nós temos tradução do alemão diretamente para o português e isso foi resolvido. O que é a pulsão para o Freud? É um motor da nossa ação e ele vai explicar da seguinte forma, né? Seriam os impulsos, aquilo que nos move. Ele vai dizer o seguinte: nós nascemos e o nascimento não é em si satisfatório. Por quê? Porque quando estamos lá no útero, temos tudo chegando automaticamente, temos uma homeostase, né, em termos de temperatura, o tamanho do útero também vai se adaptando ao crescimento do bebê, né, até determinado momento, né. Então, é algo muito tranquilo. E ele vai dizer então que quando nascemos, nós mantemos, na verdade, né, ao fundo da nossa existência, o que ele vai chamar de pulsão de morte. O que é pulsão de morte? É um impulso de retornarmos a este momento que seria um momento de nirvana. É um momento de não perturbação, é um momento de nivelamento, de silêncio. Aliás, ele fala muito dessa expressão do silêncio, né? Então, a pulsão de morte para ele, que existe em todos nós em determinado grau e se expressa de diferentes maneiras, é um impulso nosso para retornarmos, para lembrarmos desse momento de total equilíbrio, sem ter perturbações. Alguns atos nossos têm como explicação o retorno a esse estado de nirvana. Um exemplo é quando a gente come não apenas um chocolate ou dois, a gente precisa comer a caixa inteira, na esperança de que isso vá nos dar uma plenitude, né? Que nós não sintamos mais desconforto algum, né? Porque a vida, ela é desconforto. Uma hora nós estamos com sono, outra hora estamos com fome, outra hora nós temos que cumprir horário, outra hora nós temos que lidar com a reação de uma outra pessoa, nós temos que interpretar o que a outra pessoa está dizendo ou está sentindo, enfim. A vida é perturbação. Bom, essa pulsão de morte, ela também tem uma outra faceta, que é uma faceta destrutiva para a destruição do outro e para a destruição de si. Claro, porque como eu retornarei a esse estado de nirvana? Só se eu estiver morto. Porque a partir do momento que eu nasci, eu já sou apresentado a uma situação em que eu nunca mais vou ter esse equilíbrio. E o outro é um fator de perturbação para nós. Então, uma das facetas da pulsão de morte vai ser essa, da destruição. Qual seria o outro polo da pulsão de morte? Seria a pulsão de vida. Ainda que nós desejássemos, no fundo, o retorno a esse momento de menor perturbação, nós também encontramos ali fora alguma satisfação. Quando essa satisfação é na primeira mamada já. Então ele vai dizer que a primeira mamada, ela vem não só de leite, mas ela vem com o acolhimento. Ela vem com esse aconchego, né, com esse olhar de alguém para nós que nos ama incondicionalmente, que nos toma incondicionalmente naquele momento, né?
E aí não importa tanto até se é leite materno nesse sentido, né? Porque o que seria mais fundamental para o desenvolvimento é esse sujeito encontrar alguma satisfação nessa relação com o outro, nesse laço com o outro, nesse convívio. Então, a pulsão de vida está sempre que nós nos movemos para algo que leva ao vínculo, ao outro e que leva à construção. Nós temos pulsão de vida quando nós queremos fazer uma viagem, quando nós planejamos mudar de casa, quando nós planejamos ter um filho, uma filha, quando nós queremos comprar determinada coisa, também quando nós sentimos vontade de estar com alguém. Então nós temos aí construção, né? E nós temos vínculo, tá? Ligação com alguma coisa, com alguma pessoa, algum objeto em sentido amplo. E a pulsão de morte, ela está presente sempre que nós temos o outro como insuportável, como uma fonte de incômodo e também a nós próprios, não é? A pulsão de morte, ela se evidencia nos atos autodestrutivos também. Esse é o grande dilema, um dos que o ser humano tem na sua vida, né? Equilibrar essas pulsões, dar conta desses dois motores da nossa vida, né? Como que se desenvolve a empatia? Desenvolve a empatia ao nascer. A criança, quem já pegou um recém-nascido, vê nos olhos dela, ela está olhando para você o tempo todo. E a criança sente o seu olhar amoroso sobre ela. Quando você olha para um bebê com amor, isso passa para a criança, porque ela vê a imagem dela refletida nos olhos das pessoas que a amam, pai, mãe, os avós. Esse amor que é transmitido pelo olhar, simplesmente pelo olhar, é indestrutível. Quem tem isso na vida vai ter sempre dentro de si essa autoestima, porque eu sei o que é o amor. Agora, se a criança não tem esse olhar amoroso, é o olhar amoroso, dificilmente ela vai ter autoestima. Dificilmente ela vai ter essa atitude amorosa em relação aos animais, em relação aos amiguinhos. Ela não vai ter empatia, porque não tem esse reflexo do amor do outro em cima dela. Então você vê crianças que às vezes parecem más, que machucam os animais, beliscam o amigo, batem na professora. Eu vejo crianças que mordem a mãe até. E a mãe fala, o que eu faço? Meu filho está me mordendo. Mas ele tem que saber que a mordida dele está provocando dor em você. Essa é a base das relações saudáveis humanas. Não provocar dor no outro e ter uma atitude sempre amorosa e compreensiva. Tudo isso é ensinado, sim, pelo processo de socialização. Amoroso, sempre amoroso, e não uma educação rígida, proibição, pode isso, pode aquilo. A empatia é o melhor caminho para desenvolver atitudes amorosas, saudáveis e se viver bem em comunidade. O que a gente vê em pais totalmente disfuncionais, drogaditos, violentos, não é? Que eles não passam isso para a criança. E a criança vai sofrer muito porque ela vai ficar dissociada. A criança não vai reconhecer o outro como um ser humano que ela tem que respeitar, que ela tem que amar. Ela vai abusar do outro como os pais abusaram dela. Bom, o ser humano, então, é esse múltiplo que vai ter uma condição genética, sim. É uma temática bastante importante. Mas, agora falando em termos daí ambientais, gostaria de trazer um autor que é um psicanalista inglês chamado Donald Winnicott. Ele escreve principalmente na década de 70, mas ele atua, né, muito antes. E aí vamos pensar aqui um pouquinho o que ele traz, né? Ele vai dizer o seguinte, quando vai pesquisar o que ele chama de tendência antissocial. Vamos aqui entender que essa expressão antissocial para o Winnicott não se relaciona a uma personalidade antissocial. Aqui ele se refere aos atos contrários às normas. Desde uma enurese, quer dizer, uma perda do controle do esfíncter vesical, né? Fazer xixi fora do banheiro, a ecoprese, que são as fezes, desde isso até a bagunça e até mesmo o ato infracional, né? O paralelo ao crime. Por que ele está estudando isso? Porque ele atendia crianças em Londres cujos pais tinham sido encaminhados para os campos de concentração.
Crianças que estavam, portanto, órfãs e que apresentavam nos centros onde tinham sido acolhidas dificuldades de comportamento. E aí o Winnicott constrói essa teoria fantástica que é a da tendência antissocial. O que ele vai dizer é o seguinte, que esses atos, na verdade, são uma espécie de salvação dessa criança frente à psicose ou à depressão. É como se fosse uma alternativa saudável frente a essas outras situações. Por quê? Ele explica o seguinte: quando nós estamos numa fase muito precoce do desenvolvimento e nós perdemos um objeto de amor fundamental, quais sejam os pais ou quem cuidar de nós nesse momento precoce, nós vivenciamos uma condição psíquica em que nós acreditamos que nós fomos os responsáveis por essa perda. Nós acreditamos que não fomos dignos de amor ou que nós fizemos algo errado que fez com que essas pessoas partissem. Essa perda desse objeto de amor não necessariamente é pela morte, pode ser por uma viagem num momento muito significativo do desenvolvimento e pode ser também por um quadro depressivo. Há casos em que essas pessoas que exercem essa função de cuidado têm um quadro depressivo grave e isso faz com que essa criança não se sinta digna de amor, percebe? É uma dificuldade de se sentir amada. Por exemplo, crianças institucionalizadas porque os pais ou responsáveis foram negligentes e violentos, violentas. Locais de acolhimento para serem adotadas. Essas crianças podem ali apresentar muita dificuldade de comportamento, porque inconscientemente é uma forma de testar esse amor. E isso ele vai dizer que é uma alternativa frente à psicose ou à depressão. Por quê? Porque essa criança ainda está tentando encontrar uma manifestação de amor. Ela ainda acredita que isso é possível. Quando ela não acredita, ela vai desenvolver ou uma depressão ou um surto psicótico. Perceba-se que a teoria do Winnicott, ela não fala de uma pessoa com um transtorno de personalidade algum. Ele está falando de uma pessoa normal que é acometida por determinadas condições ambientais. Claro, isso pode se cronificar em certa medida e haver o desenvolvimento, e sim de um transtorno. O Winnicott também vai dizer que há uma diferença de quando essa criança nunca teve esse objeto de amor, de quando ela teve, mas perdeu, Então há essa diferença. Quando estudamos alguns casos que cometem crimes bárbaros, nós encontramos na história o quê? Muitas violências, que sofreram. Isso é quase que 100% dos casos. Não é que todas as pessoas que sofrem violências vão cometer, mas daquelas que cometem, praticamente 100% sofriam violências não só familiares, mas também estruturais muitas vezes, de carência de direitos básicos que o Estado não promove por alguma razão. Então, via de regra, cada caso vai ter essa somatória, Por muitos séculos havia uma discussão se o mal era a ausência do bem. E chegou-se à conclusão que não, que o mal existe tanto quanto existe o bem. Meus pais vão me ensinando a ser uma pessoa, vamos supor, bem comportada, adaptada socialmente, saber conviver com os outros. Mas é óbvio que ao longo da vida a gente tem raiva de um ou outro que nos aprontou. A gente tem comportamentos não muito adequados. Então, o que acontece? Eu vou desenvolvendo uma persona, eu vou desenvolvendo características sociais muito agradáveis, posso ser uma pessoa muito simpática, muito gentil, talentosa, isso para os outros, para o mundo. Mas dentro de mim, é claro que eu vou reprimir minha raiva, vou reprimir a vontade de mentir, a vontade de bater no outro, dar um soco porque ele passou na minha frente. Eu vou ter que reprimir muita coisa para poder viver em sociedade. Isso que eu reprimi para ser aceita na sociedade, a gente chama de sombra. Eu tenho e muitas vezes eu não reconheço. Os aspectos da sombra é tudo aquilo que nós negamos que nós temos. E como é insuportável eu viver ou eu assumir essa responsabilidade do meu lado sombra, do meu lado disfuncional, eu projeto isso no outro. Eu digo que a culpa é do outro, a responsabilidade do outro, o cruel é o outro, o mentiroso é o outro, o disfuncional é o outro, o errático é o outro.
o dogma do outro, a religião do outro, a crença do outro, a posição política do outro é errada, porque eu não suporto, que eu tenho muito isso em mim. Eu passo a perna do outro, compito, mas uma cara de santo, uma boazinha. Então, o lado sombrio, o lado mal meu, está sempre reprimido e vai para a sombra. Aparece nas entrelinhas, aparece nos atos falhos. Às vezes eu faço coisas e falei, nossa, nem eu pensei que eu pudesse fazer isso. Por que eu fiz isso com o outro? Por que eu prejudiquei o outro? Porque eu tenho raiva do outro e não reconheci. Então é muito importante a gente ter consciência dos próprios sentimentos, do que eu gosto, do que eu não gosto, e saber meu lado mal, sim. Quem já não teve vontade de matar alguém? Agora, entre ter a vontade de matar e matar, há uma enorme distância. Então nós vamos aprendendo a controlar nossas raivas, nossas frustrações, nossas invejas, enfim, essas qualidades que a gente não acha muito bonito, aprendendo a controlar e reconhecer. Isso está em mim também. Eu também tenho um lado mau, com certeza. Eu tenho um lado invejoso. Eu vou aprontar e passar uma rasteira no outro, para passar na frente, ou eu vou reconhecer que eu tenho inveja, né, porque o outro tem um carro X, e vou trabalhar para ter o carro X. Então a inveja pode ser criativa, não precisa ser reprimida. É uma mola para o meu desenvolvimento. Eu quero competir, eu quero ser o chefe lá da minha empresa. Eu vou passar uma rasteira, eu vou aprontar com ele para ele perder o cargo e pegar o lugar dele? Posso fazer, eu posso até conseguir. Só que isso tem um efeito rebote, né? Porque o outro depois vai fazer isso comigo. Ou vou, de uma forma criativa, competir saudavelmente e mostrar talvez um trabalho melhor do que o outro. Outra autora importante é a Hannah Arendt, que é uma filósofa que vai contribuir com essa discussão sobre o mal, também falando de como o mal pode se apresentar em pessoas que não têm um transtorno mental, né? Hannah Arendt, ela estuda o nazismo. Ela vai acompanhar o julgamento de um dos oficiais, né, do nazismo, Eichmann, e ela diz, olha, no seu livro A Banalidade do Mal, eu imaginava encontrar uma pessoa carrancuda, uma pessoa que ali apresentasse frases de teor muito cruel, e na verdade ali eu encontrei uma pessoa como qualquer uma de nós, um banal, né? E aí ela vai explicar. Há uma condição psíquica em que nós nos alienamos a um líder e nós deixamos de pensar. Então, para o Eichmann, assim como para outras pessoas que cometem algumas atrocidades em contextos, por exemplo, de guerra, há uma certa paralisia da condição de pensar. E essa pessoa vê como um trabalho. Colocar pessoas numa câmara de gás da mesma forma que colocar pães para assar. Estou fazendo o meu trabalho, estou atendendo às ordens, né? O próprio Freud, na década de 20, ele vai estudar os fenômenos de grupo de maneira semelhante. Ele vai dizer que o poder da liderança, né, dessa referência, pode o quê? Anular as subjetividades. Não é que nós não tenhamos aqueles impulsos quando nós cometemos atos violentos na coletividade, nós temos. Entretanto, nós conseguimos lidar com isso, colocar limites desse impulso, mas se há uma liderança que diz assim, olha, vamos lá, nós abolimos a autoria, é como se não fôssemos nós, fosse o grupo. E aí nós nos autorizamos a cometer atos de crueldade. Evidentemente que, ainda que isso seja possível para todos e todas nós, há vulnerabilidades nas pessoas que aí podem fazer com que isso, né, alcance um determinado patamar. Que é um lugar onde você vê claramente a sombra, disputa de torcida de futebol, um projeto no outro, o inimigo e quer matar. A gente tem visto isso. Você está com a camisa errada no metrô, você morre. Porque o outro é o inimigo. Você conhece a pessoa? Não, não conheço, mas ele é do time opositor, que eu não gosto. Ele tem que ser eliminado. Guerras de poder vão por aí, não é? Guerras de poder. Então, muito dessa disputa da sombra e do mal tem a ver com poder. Principalmente para aqueles que se sentem tremendamente inferiorizados. E o sentimento de inferioridade está na sombra.
Então eu vou mostrar que eu posso mais, de alguma forma. Meu time não foi bom, mas eu vou lá fora e vou pegar esses caras e vou mostrar que nós somos mais fortes e somos melhores. Porque eu me sinto, isso é inconsciente, tão inferiorizado que só matando o outro para me sentir bem e para casa satisfeito. Senão eu vou ficar muito deprimido. Então nós temos que conter a nossa sombra. Entender que às vezes a gente perde e tem que saber perder. Uma pessoa boa é um bom perdedor. É muito fácil ganhar. Ah, ganhei, tá ótimo. Agora vai perder, vai ser um bom perdedor. Eu admiro muito pessoas que sabem perder. Perdi o jogo. Aí, como que eu vou lidar com isso? Tem a próxima partida, eu vou elaborar isso. Alguém tem que ganhar e eu elaboro. E digiro o fato de, nesse momento, meu time, ou eu, meu time sou eu, né? Foi inferior. E vivo bem com isso, tem que aprender a perder. Nós não sabemos perder. A gente parte para a agressão, parte para a raiva, parte para a guerra. Nós estamos, nesse momento do século XXI, tentando dar uma explicação para os fenômenos que ocorrem referentes à violência social. E aqui chegamos num outro paradigma, que é o processo decisório. O que leva esse indivíduo a decidir a cometer um ato dessa natureza? O que leva um pai a matar um filho e vice-versa? O que leva famílias a se destruírem? Sabemos que entre os crimes de natureza sexual, os crimes de homicídio, na sua ampla maioria, são pessoas que se conhecem, não são estranhos. Não é uma guerra de estranhos. Você vê em crimes de ódio entre casais, em 10 anos juraram amor, em 1 segundo se perdeu a cabeça e um destruiu a vida do outro. Então o que leva esse processo decisório de cometer esse mal, de esconder, de mentir, de camuflar, de se preparar, de se organizar para cometer um ato em detrimento do outro, enganar, roubar, ludibriar, fraudar, matar, estuprar o outro. Independente da sociedade, do tempo, da cultura, da língua, esses crimes sempre aconteceram. Então, esses são os aspectos do mal. Esses são os aspectos que nós devemos observar. Ultimamente, eu desenvolvi algo chamado avaliação do grau de maturidade criminal, porque eu percebi, dentro da minha experiência em ambiente penitenciário, que muitos indivíduos que lá estavam não preenchiam critérios diagnósticos para a doença mental, mas tinham atos disfuncionais a partir de processos decisórios muito específicos que desaguavam na maldade. Então eu percebia que o indivíduo poderia cometer um homicídio, mas poderia ser por impulsividade, por influência de álcool e drogas, poderia ser por uma crença disfuncional, um complexo ativado, poderia ser por planejamento, poderia ser por ser um psicopata, por ser um criminoso em série. É o indivíduo que comete um crime e pode cometer uma vez. Então ele cometeu um homicídio, mas ele é imaturo criminalmente. Já o indivíduo que comete várias vezes esse crime, está num processo de amadurecimento criminal. E temos o indivíduo que é o criminoso, que vive do crime, que se satisfaz com o crime, que não tem autocrítica em relação ao crime, que não tem autodeterminação em relação a esse crime, e vai sempre cometer e viver desse crime. Esse é o maduro criminalmente. Então nós temos níveis de maturidade criminal. E essa maturidade criminal pode explicar esse comportamento criminal fugindo das premissas básicas do diagnóstico, de rotular essas pessoas. A gente percebe hoje que colocar indivíduos em caixinhas não funciona tão bem. O psicodiagnóstico nos ajuda a entender comportamentos. Eles servem a um propósito da psicofarmacologia, do tratamento terapêutico. Ele ajuda. Temos farmacologia para praticamente tudo. Para você dormir, para você acordar, para ansiedade, para depressão, para quadros ciclotímicos, transtornos do humor. Temos medicação para tudo. Isso é muito bom, porque isso alivia a dor de milhares de pessoas ao redor do mundo. Mas é muito mais valioso você observar o modo, o processo decisório dessas pessoas, avaliar a sua constituição moral, os seus dilemas morais, do que facilmente dizer é um esquizofrênico, é um doente, é um psicopata, é um antissocial e o problema está resolvido.
Quando pensamos no comportamento violento e criminal, não podemos negligenciar a nossa constituição hereditária, a nossa natureza primeira, que é uma natureza instintiva, muitas vezes cruel, porque é uma natureza de sobrevivência. Uma pessoa que está em maturidade criminal consegue ser trabalhada num grau de dilemas morais, de decisões morais corretas, dependendo do caso. Dependendo do caso, sim. Psicopatas buscam principalmente sexo, poder, dinheiro e vão eliminar quem for obstáculo na frente dele. Dificilmente psicopatas deixam de ser psicopatas, mas também é importante dizer que nem todo psicopata comete crimes, qualquer que seja. Então tem psicopatas que passam uma vida sem cometer crimes e temos psicopatas que cometem crimes. E quando esses cometem, têm maturidade criminal, porque fazem do crime seu repertório de vida. Então, pelos níveis de maturidade criminal, nós conseguimos atuar moralmente nessas pessoas, fazê-los refletir moralmente. Então não adianta entupir de medicação essas pessoas também, porque elas uma hora vão parar de tomar. As pessoas saem do ambiente penitenciário, é cláusula pétrea em nossa Constituição não termos prisão perpétua nem pena de morte, então todos vão sair. Independente do nível ou da monstruosidade do seu crime, você vai sair. A nossa reincidência no Brasil é muito alta. Uns falam em 10%, outros em 30%, outros em 50%, talvez seja até mais. Então a sociedade está preparada para receber essas pessoas? Ela oferece o quê para ajudar essas pessoas? Porque na hora que eu tento ajudar uma pessoa dessa, eu ajudo a mim mesmo, eu ajudo a própria sociedade a não ser vítima. Então temos muito a evoluir na percepção, no raciocínio criminológico, no raciocínio terapêutico para essas pessoas. E insisto, que devemos pensar na psicologia da moral, em estratégias morais para tentar, se não reverter esses comportamentos, pelo menos criar mecanismos de profilaxia, que são mecanismos de prevenção para as próximas gerações, porque as próximas gerações provavelmente serão tão violentas quanto as anteriores. No meu entendimento, a maldade, a violência, o comportamento disfuncional faz parte do humano. Enquanto a espécie humana estiver aqui, haverá violência e haverá crimes. É só olhar daqui para trás na nossa história. Temos mais crimes, temos menos crimes. São os mesmos crimes, que vão se reproduzindo, se repetindo, os mesmos raciocínios, a mesma falta de controle, os mesmos crimes. Tem mecanismos que nos fazem identificar com o outro, ter essa empatia, e tem mecanismos que falam, ele é diferente de mim, então eu não tenho nenhuma empatia com ele. Eu posso matá-lo, tanto faz. A nossa natureza instintiva é muito poderosa. O nosso córtex pré-frontal, perante 6 milhões de anos de evolução, ele é muito recente, ele é muito jovem. Então a nossa razão ela é muito pequena frente a uma carga instintiva, genética e de memórias ancestrais que são gigantes. Nos controlamos e somos bons enquanto não somos ativados, desafiados no dia a dia. No momento que vivemos estressores específicos, temos respostas inadequadas. E aqui que está o mal. E aqui que mora esse mal. A sombra acaba muito quando você conversa com o inimigo. Porque você vai ver que ele é tão parecido com você, não é? Que ele é pai, ele é filho, é mãe. Você projeta um monte de lixo no outro. E quando você chegar perto, você vai ver que ele cheira como você, tem gostos como você, sofre como você. Mas quanto mais distante, mais fácil você projetar o inimigo no outro, o mal no outro. A questão do mal é uma questão que se depara exatamente com os temas aqui tratados. Crimes. Crimes em série, crimes de natureza sádica, crimes sexuais, crimes contra crianças, contra mulheres, contra homens, contra idosos. Quando nós olhamos para trás, temos que refletir criminologicamente, técnico-cientificamente, o porquê acontecem esses crimes. E essa reflexão vai fazer parte dessa nova temporada da Anatomia do Crime. Nós vamos encontrar ícones da maldade humana.
talvez analisando esses casos, nós podemos observar as maldades que acontecem no nosso cotidiano e que nós cometemos. Será que nós temos encontrado também, né, alternativas mais civilizatórias para nós lidarmos com os nossos impulsos? Será que nós podemos garantir que, a depender do que vai acontecer conosco ali fora, nós vamos reagir de uma maneira pacífica ou podemos sim reagir de maneira violenta? Então são perguntas que nós podemos nos fazer, né? Às vezes é uma questão de oportunidade, às vezes é isso.